Algas vermelhas e a ausência de flagelos. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Natália Guilardi Lopes e no vídeo de hoje do Minutos de Botânica falarei sobre uma característica interessante das algas vermelhas. Ou melhor, sobre a ausência de uma característica nestes organismos, no caso, a ausência dos flagelos. Bom, as algas vermelhas são organismos extremamente bem-sucedidos, uma vez que este grupo apresenta enorme diversidade de formas de vida, desde formas unicelulares até formas filamentosas, pseudoparenquimatosas e parenquimatosas. Este grupo também ocupa diferentes hábitats, como regiões rasas de costões rochosos e riachos, até mares profundos, com cerca de 260 metros de profundidade. Ainda, as algas vermelhas apresentam ampla distribuição geográfica e uma longa história evolutiva de cerca de 2 bilhões de anos. Apesar de todo esse sucesso, nenhum representante desta linhagem possui flagelos. Mas por que isso é importante? No ambiente aquático, os padrões regulares de batimento dos flagelos geram movimento da célula, permitindo, por exemplo, que indivíduos unicelulares se desloquem no espaço ou que estruturas reprodutivas unicelulares se encontrem, como os gametas, ou então se desloquem e ocupem novas áreas, como os esporos. Dessa forma, os flagelos têm uma função importante na movimentação, dispersão e reprodução dos eucariontes. Ao longo da evolução dos organismos eucariotos, é persistente a existência de flagelo tanto nos seres unicelulares quanto em pelo menos um estágio do ciclo de vida nos seres multicelulares. Alguns estudos sugerem, inclusive, a divisão dos eucariontes em duas grandes linhagens com base nesta característica, sendo que uma delas teria se originado de uma linhagem unicelular com um só flagelo, uniconta, na qual estão incluídos os fungos e os animais, e outra teria descendido de uma linhagem eucariota com dois flagelos, biconta, que inclui, por exemplo, as plantas, as algas pardas e as diatomáceas. No caso das plantas, as células flageladas estão presentes em indivíduos unicelulares ou coloniais, e em estágios do ciclo de vida de muitos grupos, principalmente em gametas masculinos e em zoósporos. As algas vermelhas constituem o único grupo de plantas que não possui flagelos. Neste caso, a hipótese mais aceita é a de que o ancestral comum mais recente unicelular dessas algas provavelmente perdeu o flagelo. Mas em que cenário teria ocorrido a perda dos flagelos das algas vermelhas? Em trabalhos publicados em 2013 e 2015, foram propostas hipóteses relacionadas com a evolução das algas vermelhas. Nestas propostas, indivíduos ancestrais com flagelos e genoma muito maior do que indivíduos de algas vermelhas atuais teriam sofrido o que chamamos de efeito gargalo. No início da evolução das algas vermelhas, mas após a sua divergência das plantas verdes, foi sugerido que, por causa da baixa tolerância ao pH das cianobactérias, as primeiras algas eucarióticas teriam tido menos competição em ambientes ácidos, onde menos organismos fotossintéticos estavam presentes. Sugere-se que as condições quentes e ácidas favoreceram genomas reduzidos em algas vermelhas, a partir da perda de introns. Esse efeito gargalo também pode explicar a falta de flagelos em todos os estágios do ciclo de vida das algas vermelhas, porque os genes que codificam para os flagelos podem ter sido perdidos neste processo de redução do genoma. Essa aparente desvantagem foi superada pelas algas vermelhas, uma vez que elas são atualmente bastante diversas, ocupando tanto ambientes de água doce como ambientes de água salgada. Segundo este mesmo cenário, posteriormente, as algas vermelhas recolonizaram os ambientes marinhos e de água doce e experimentaram uma expansão do genoma por meio da atividade de elementos de transposição. As algas vermelhas viventes possuem genomas menores em comparação com outras algas de vida livre e outros eucariontes. Mas poderíamos pensar, não ter flagelos não seria uma desvantagem muito grande para organismos aquáticos? Pois é, mas essa aparente desvantagem foi superada pelas algas vermelhas. Em parte, a explicação para esta superação está no ciclo de vida dessas plantas e das estruturas associadas à reprodução sexuada. A maioria das algas vermelhas apresenta um ciclo de vida
ou com duas fases, sendo uma fase haploide e outra fase diploide, ou então com três fases, sendo uma fase haploide e duas fases diploides. O surgimento de ciclos de vida com mais de uma fase se deu em diferentes linhagens de plantas, como nas próprias algas vermelhas e em algumas linhagens dentro das plantas verdes, como neste clado aqui, que inclui as plantas terrestres. O surgimento destes ciclos de vida com mais de uma fase nas algas vermelhas compensou a dificuldade dos gametas masculinos fertilizarem os gametas femininos durante a reprodução sexuada. Isso ocorre porque, em um ciclo com duas ou três fases, cada evento raro de fertilização é maximizado, porque gera indivíduos que produzem centenas de esporos, cada qual contribuindo para a geração de novos indivíduos e a proliferação dessas plantas no ambiente. Podemos fazer um paralelo dessa história com as plantas terrestres, pois a falta de umidade do ambiente terrestre dificulta o trânsito dos gametas e os eventos de fertilização, e a mudança no ciclo no ancestral dessas plantas também aumentou a produção de esporos a cada evento raro de fertilização, contribuindo para a colonização do ambiente terrestre pelas plantas, conforme comentado no terceiro vídeo do nosso canal. E se considerarmos o ciclo de vida com três fases, que é típico do grupo mais diverso de algas vermelhas, essa superação da dificuldade de fertilização devido à ausência dos flagelos é ainda maior. Vamos ver como isso acontece? Dado que a singamia é um evento raro e dificultado pela ausência de flagelos nos espermáceos, a seleção favoreceu a facilitação deste encontro por meio da tricogine, que é este alongamento na célula reprodutiva feminina grande e imóvel. Além disso, a própria sobrevivência do zigoto é maximizada, porque ele fica conectado ao indivíduo materno e cresce por meio de divisões mitóticas, dando origem justamente à terceira fase do ciclo de vida, que inexiste nas demais plantas que apresentam alternância de gerações. Finalmente, esta sobrevivência do zigoto é maximizada, porque ao se desenvolver, eles produzem esporos diploides, que originam cada um, potencialmente, um esporófito multicelular. Cada um destes esporófitos diploides, por sua vez, produz muitos esporos por meiose, os quais podem originar cada um novos indivíduos gametofíticos. Viu só? As algas vermelhas são um excelente exemplo do menos é mais. Mesmo com a perda de uma estrutura tão essencial no ambiente marinho como o flagelo, diversas outras inovações possibilitaram a diversificação e o sucesso desta linhagem. Espero que você tenha achado interessante essa forma de estudarmos a vida sob um olhar evolutivo. Até o próximo vídeo!